Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu queria fazer a leitura aqui de um amigo do Rio de Janeiro, o Gilson. Ele diz assim: por favor, se puder lembrar aqueles que têm defendido determinadas posições do governo Bolsonaro, que o poder emana do povo, sem nenhuma dúvida, mas pelo voto e não pela força e com demonstração de força ou campanhas antidemocráticas. Isso aqui, o nosso amigo Gilson, do Rio de Janeiro, manda um zap para a gente, lembrando que o governo Bolsonaro... E, senador Rogério, só lembrando, ainda há pouco foi falado em omissão. Temos que destacar, senador Marcos, temos que destacar também 131 pedidos de impeachment que estão omitidos na Câmara dos Deputados em relação ao presidente da República. É importante essa lembrança que eu veio há pouco de omissão. A omissão também nesse Congresso Nacional. Isso é muito importante. Vou repor o tempo de Vossa Excelência. Essa lembrança de Vossa Excelência é muito importante porque se trata da omissão de averiguar ou investigar os crimes mais graves cometidos por um presidente, que são os crimes de responsabilidade, que só o presidente da Câmara tem poder para iniciar a investigação sobre crime de responsabilidade, sob autorização do plenário da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Senhor Evanildo, eu entendo que o senhor, aqui na condição de trabalhador, de funcionário de uma empresa, cumpria tarefas, certo? E era delegado ao senhor tarefas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em quase 100% das vezes, o senhor não questionou qual a motivação, nem para quê, nem por quê o senhor estava cumprindo aquela tarefa. O fato é que o senhor está aqui por uma suspeita de que Vossa Senhoria pode ter sido usado para sacar dinheiro para distribuição com finalidades nada republicanas ou legais, certo? E, obviamente, que o senhor disse que a sobra desse dinheiro vai para uma pessoa, uma terceira pessoa, o senhor, que era da área financeira da empresa. O senhor citou o nome dessa pessoa aqui. Mas quem deve saber efetivamente onde esse dinheiro para quem esse dinheiro era entregue é a senhora Andréa Lima, né, que é a presidente, diretora da VCT-Log. Portanto, aqui eu queria dizer para o senhor que o senhor cumpriu uma tarefa onde não o incrimina, porque o senhor estava sob ordens e isso não cabia ao senhor saber e nem questionar determinadas questões. Apesar de dizerem aqui e bradar que este governo é o governo que não tem corrupção, que esse governo combate a corrupção, na verdade, este é o governo que tem colocado o Brasil como pária internacional. O Brasil é hoje o país visto como ecocida, ou seja, que tem destruído parte do nosso maior ativo, que é o ativo ambiental. O Brasil é visto hoje como um país que tem um governo autoritário ou que flerta com o fascismo. O Brasil é visto hoje como um país que está sob investigação de ter praticado genocídio no combate da pandemia, e nós, através dessa CPI, estamos investigando e já temos elementos mais do que de sobra para mostrar que houve corrupção no governo do presidente Bolsonaro. E esses fatos que a gente viu aqui, que foram expostos de recursos sendo transitados de uma empresa, saques em dinheiro, né, entrega de pendrive em órgão público, né, tudo isso levanta suspeitas e dá concretude para além
da tentativa que a CPI impediu da corrupção se concretizar. Impediu porque evitou o contrato da Covaxin, impediu o contrato da Belcher, impediu o contrato de outras empresas que tentaram vender vacinas superfaturadas ao Ministério da Saúde, graças ao trabalho da CPI. Então, nós estamos aqui, e essa CPI tinha como uma função muito clara, que era garantir a investigação sobre essas 580.525 mortos. No período da CPI já são quase 300 mil mortes que cresceram, mas a gente descobre que, quando a gente começa a investigar, parece que o governo Bolsonaro tinha um grande balcão de negócios com indícios claros de corrupção que não pode ser varrido para debaixo do tapete, na intermediação de tudo que é insumo dentro daquele ministério. Para o senhor, eu quero fazer uma pergunta. O senhor se tornou de confiança da empresa. O senhor conhece o senhor Carlos Alberto de Sá? Conheço. Ele é o dono da VCT-Log? Ele e mais outros. Sim, ele é o dono. Pois bem, vamos contar agora um pouquinho da história do senhor Carlos Alberto de Sá, o Carlinhos, e de como ele conseguiu receber milhões do Ministério da Saúde, senhor presidente. A VTC-Log se utilizou de diversos artifícios, não sei se o senhor sabe, não republicanos, para conseguir o tal reajuste no contrato com o Ministério da Saúde. Como se não bastasse o surgimento misterioso da VTC-Log, substituindo um setor do Ministério da Saúde, o Carlinhos, que é dono da empresa, se valia do tráfico de influência para conseguir vantagens juntos ao Ministério da Saúde. Esse tal reajuste encontrou resistência inicial no Pazuello e na própria área técnica do Ministério da Saúde. O parecer técnico do Ministério apontou que a proposta da VTC-Log poderia se mostrar desvantajosa para a administração pública, podendo até mesmo caracterizar sobrepreço. Daí o Carlinhos tentou driblar essa recomendação da área técnica por meio de um amigo poderoso, chamado Flávio Loureiro de Souza, e não conseguiu burlar. Vossa Senhoria conhece o Flávio Loureiro? Não, senhor. O senhor fez alguma entrega para ele? Também não. Não, senhor. Esse Flávio Loureiro é amigo do presidente da Câmara, Arthur Lira, também do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do Flávio Bolsonaro. Mas, como eu disse aqui, ele não conseguiu convencer de que deveria mudar o contrato e os valores da VTC-Log. O Carlinhos busca, então, um outro amigo poderoso, com um nome muito parecido, um outro Flávio, o Flávio de Souza. Veja que o Flávio Bolsonaro, que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira não conseguiram, a pedido do Flávio Loureiro, que fez gestões para ampliar o contrato da VTC-Log, não conseguiram sucesso. Mas o Flávio de Souza, conhecido como Flavinho, este sim tem fácil acesso à cúpula do progressista, é amigo do Ciro Nogueira e do Flávio Bolsonaro. O tal Flavinho, segundo denunciou a imprensa, sofreu uma traição ou algo do tipo com algum desses poderosos, e para não tornar o fato um escândalo público, exigiu como contrapartida a assinatura do reajuste ilegal do contrato da VTC-Log. Veja como o senhor Carlinhos de Sá é habilidoso. E veja como ele foi buscar apoio para resolver um problema de contrato de uma empresa privada com uma empresa pública. Veja onde chegamos no Brasil. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Um contrato irregular com dinheiro público foi assinado pelo Roberto Dias para abafar um escândalo de ordem pessoal e particular de algum poderoso. Vai vendo, Brasil, onde nós estamos. O governo que combate a corrupção.
O governo que, na verdade, bota debaixo do tapete e tenta esconder tudo que pode lhe incriminar. Outro detalhe é que a pessoa que está envolvida nessa questão da traição daqui para acolá, hoje tem uma assessoria especial na presidência do BRB, o mesmo banco que facilitou a compra da casa, veja só, do filho do presidente Flávio Bolsonaro, e que é presidido por um indicado do Partido Progressista. Tirem suas próprias conclusões. Como é que vamos encurralar, ou como é que vamos aqui cobrar de um funcionário que foi usado por tantos poderosos para benefício próprio, que ele possa revelar alguma coisa num esquema tão poderoso como esse? Os verdadeiros culpados são aqueles que fizeram um balcão de negócios dentro do Ministério da Saúde. E aqui podemos enumerar o presidente Bolsonaro, o Ricardo Barros, o Pazuello, o Élcio Franco, o Roberto Dias, e podemos dizer que parte das lideranças maiores do PP. A pergunta que não quer calar: quem é o poderoso político que usou do dinheiro público para evitar a publicização de um escândalo privado? Quem foi esse político? Vamos deixar isso no ar, né? Porque isso é uma coisa muito séria. Alguém ganha um contrato milionário, como foi dito aqui por várias pessoas, porque o dono da empresa consegue usar alguém para chantagear um poderoso, e esse poderoso consegue garantir a ampliação do contrato. Este é o governo sério? Este é o governo sem corrupção? Este é o governo da enganação, Brasil. Está vendo aí, Brasil? Este é o governo da enganação. Este é o governo que tenta fazer a população de tonta. Agora mesmo, já voltando aqui para o outro tema, estão oferecendo o pagamento de passagem para quem está na Baixada, para no dia 7 ir e voltar para o ato. Então, este é o governo que compra, é o governo que agride a democracia, é o governo que quer manter a Lei de Segurança Nacional, que vai vetar a lei do Estado Democrático de Direito naquilo que revoga a Lei de Segurança Nacional. Porque este é um governo de face autoritária e é um governo que está se mostrando eivado de iniciativas que comprometem a administração pública, ou um governo que está cheio de suspeitas de corrupção. Aqui se falou sobre Petrobras, aqui se falou sobre determinadas questões, mas a gasolina era 3 e pouco. O gás de cozinha era menos de era R$50, 45, 35 reais. Talvez a maior corrupção que esse país esteja vendo é na forma como se define o ganho dos acionistas privados da Petrobras. É na forma como este governo quer vender os Correios para transferir para a iniciativa privada o monopólio postal. Você já viu isso, senhor presidente? E esse é um governo sem corrupção. Ou seja, é um governo que não faz privatização para acabar com o monopólio. Ele faz privatização para manter o monopólio num operador privado. É isso que está em discussão por medida provisória. Este é o governo que pega as refinarias da Petrobras
e transforma em empresas subsidiárias para vender sem prestar contas ao Congresso e ao povo brasileiro. Este é o governo que fechou, no meu estado, toda a exploração de petróleo em terra e diminuiu a atividade a quase zero da Petrobras no estado de Sergipe e em todo o Nordeste, para transferir para terceiros, para fazer lucro e distribuir dividendos de forma rápida para os acionistas privados da Petrobras. É este mesmo governo que levou a 525 mil mortos por conta da pandemia, porque tinha como único propósito ampliar o contágio para ter imunização de rebanho pelo contágio, que propôs o uso de substâncias sem nenhuma comprovação científica. Hoje, a Universidade Federal de Sergipe publica no The Lancet uma pesquisa que prova, que mostra, né, um estudo publicado no The Lancet, e se foi publicado no The Lancet, passou pelo crivo de uma comissão crítica, técnica, científica, dizendo que a cloroquina não tem ação nem preventiva e nem tampouco curativa, ou seja, nem previne a doença, ou seja, não protege contra o vírus e não serve para tratar a doença, nem na fase, em momento nenhum da Covid, nem tampouco do coronavírus. Então, para concluir, nos meus últimos segundos, eu quero saber que governo sério é este em que o exercício de poderes dessa natureza consegue ampliar um contrato contra todas as recomendações técnicas. Se isso não é corrupção, eu quero uma nova definição do que é corrupção para que a gente possa estudar, certo? Este é um governo que pratica corrupção, é um governo corrupto e está cada dia mais cravado e escancarado o modo de operação. É um governo dissimulado que pratica em quase todas as frentes atos suspeitos que um dia a história vai passar a limpo. Muito obrigado, senhor presidente.